TV Rio Branco, SBT Canal 8. A TV que você vê. Muito bom dia, amigos da TV Rio Branco. Está começando mais uma edição do RB Notícias. Hoje, quinta-feira, 19 de março de 2020. Para os católicos, para os que acreditam em santo, hoje é dia de São José. São 11 horas e 15 minutos em Rio Branco. Agradecendo carinhosamente a sua audiência aqui na nossa capital. Você do interior também, você de Porto Acre, de Bujari, de Quinari, de Parque Senador Guiomar também, Sena Madureira, onde o nosso sinal chega diretamente pelo canal 8.1 SBT, Sistema Brasileiro de Televisão, a sua TV Rio Branco. Nos demais municípios, você nos prestigia pela NET HD TV ou pela internet, por meio do portal oriobranco.net. Coloca aí, Neto, por gentileza, o endereço eletrônico oriobranco.net. É o portal para você se atualizar sobre o que acontece no Acre, no Brasil, no mundo, em todos os assuntos. E agora, principalmente, sobre essa guerra contra o coronavírus, né? Que veio da China. Aliás, os chineses aprontaram por lá, já estão livres e o mal se espalhou por todo o mundo. O programa de hoje vai ser inteiramente dedicado a este assunto. Nós havíamos convidado o secretário municipal de saúde, Oteniel Almeida, mas ele encontra-se neste momento na Câmara de Rio Branco. Vai ser substituído aqui pelo Félix Araújo. Ele é diretor do Departamento de Vigilância Sanitária da Senza, Secretaria Municipal de Saúde, e também é enfermeiro por formação. Você vai poder participar do programa, você vai ajudar nós a fazer o programa de hoje, a partir do segundo bloco, fazendo perguntas diretamente ao secretário, por meio, claro, do WhatsApp, tá? Daqui a pouquinho o Neto vai colocar na tela para você ter acesso, então, ao número e nos ajudar a fazer o programa de hoje. São 11 horas e 16 minutos, só lembrando que muita coisa já parou no Acre, né? Desde terça-feira, quando saiu o decreto governamental, uma ação conjunta entre o governo do estado e a prefeitura de Rio Branco, atendendo a orientação do governo federal. As aulas estão suspensas no estado, no município, na rede privada também. A direção do Colégio Meta anunciou anteontem a suspensão, inicialmente por 15 dias, podendo ser prorrogada, certamente será prorrogada. O campeonato acreano foi suspenso, tem uma reunião amanhã às 16 horas na federação, mas já está praticamente decidido. O campeonato não vai continuar, pelo menos por enquanto. Tá? Até uma proposta de encerrar o campeonato agora e o Galvez seria declarado campeão, certamente isso alguns clubes vão se opor, não sabemos se vai ser aprovada essa proposta. E na região norte só o Amapá e o Roraima como queiram, continuam então com os campeonatos. Os jogos sendo realizados, sendo disputados de portões fechados, portanto sem a presença dos torcedores. 11 horas e 18 minutos no Acre. Nós temos o prazer de conversar pela primeira vez aqui no programa, como eu falei agora há pouco, com o enfermeiro Félix Araújo, diretor de Vigilância Sanitária da Senza, Secretaria Municipal de Saúde. Seja bem-vindo. Não vamos cumprimentar então, darmos então um bom exemplo. Seja bem-vindo ao programa. Bom dia. Bom dia, Muniz. Bom dia a todas as pessoas que estão nos escutando nesse momento, né? Então, um horário bem adequado, que a gente pode passar a informação e que as pessoas podem, né, estar ouvindo e implementando nas suas rotinas, né? Porque nós não temos a rotina de não nos cumprimentarmos, né? E de estar sempre, né, praticando a lavagem das mãos. Então, é um momento que a gente precisa automatizar isso nas nossas rotinas para que a gente crie esse hábito e a gente evite, de fato, a propagação desse vírus em nossa cidade. Você viu que eu fiz ainda o gesto de cumprimentar e lembrei. É meio esquisito, né? Porque até então nem a AIDS tinha nos proibido de fazer isso, né? Tinha nos obrigado a fazer isso, né? Então, assim, é um vírus, né, que tem essa contaminação através de gotículas, e as gotículas, e eu já aproveito para iniciar dando algumas orientações, as gotículas elas vão se depositar nas superfícies ou nas mãos que a gente pega nessas superfícies, ou que você leva à boca, né? Nos olhos, nariz, e você acaba se contaminando com as suas mãos, deixando superfícies contaminadas e outras pessoas passam a mão e assim vai se propagando, né, a contaminação do vírus entre as pessoas. Normalmente, qual é o período de vida do vírus?
Nós temos, como é uma situação nova, então a gente não tem ainda definições claras do comportamento desse vírus, até porque a gente não tem previsibilidade também da possibilidade de mutação, né, desse vírus. Então, mas a gente acredita, todas as informações que nós temos é com base no cenário da China, que foi onde nós tivemos o maior número de casos, e a gente tem lá um cenário bem representativo que nos ajuda, né, e ajuda os especialistas nas tomadas de decisões. As decisões, elas são, né, hierarquizadas, vem a Organização Mundial da Saúde, Ministério da Saúde, Secretaria Estadual e município. Então, nós temos essa rede bem organizada e a gente toma as medidas sempre alinhados com essas recomendações. Então, hoje, as orientações que nós temos são advindas dos estudos e de como foi a experiência lá na China, né, que são os estudos mais representativos. E mais recentemente, a gente tem também questões já importantes, né, a partir do que tem acontecido também na Itália. Então, a gente não tem como afirmar definitivamente, né, a durabilidade desse vírus em superfície. Né? A gente tem uma orientação, assim, que não é confirmatório, né? Então, que ele fica aproximadamente até 20 minutos na superfície. É tudo muito novo, tudo muito estranho, né? De fato. O senhor falou em Itália, eu lembrei que o diretor-presidente do Santander Portugal, Antônio Vieira Monteiro, faleceu nesta quarta-feira. Ele tinha 73 anos e recentemente fez uma viagem a trabalho, a serviço, à Itália. Voltou com o vírus, estava em quarentena, não resistiu em função da idade. Esse é um agravante, né, o diretor? Isso. Então, a gente precisa que toda a nossa população tenha noção das medidas protetivas e esse despertar, né, para que eu me proteja e proteja os meus, acaba protegendo toda a sociedade. Isso é importante para nós, para a nossa capital. Então, eu acredito que a população está bem despertada para esse aspecto das medidas protetivas e a gente precisa fazer a devida orientação para que a gente não crie pânico na população. Então, de fato, nós temos caracterizado um grupo que é de risco, né, para o coronavírus, que está incluso ali os idosos, né, e os pacientes que têm comorbidade, que são doenças crônicas já pré-existentes, doenças cardiovasculares, hipertensão, diabetes, os pacientes que têm problema autoimune, que fazem uso de medicamentos imunossupressores, como os imunobiológicos. Então, essas pessoas, né, desse grupo, elas são grupo de risco e a gente precisa estabelecer medidas mais eficazes, né? Eles precisam estar muito mais atentos às recomendações. A gente sabe também que é um vírus que tem uma baixa letalidade comparado a outras doenças e que de 80% a 90% das pessoas infectadas cursará sem nenhum tipo de gravidade, né? Isso traz, assim, não desconsidera a importância das mortes que estão acontecendo, mas traz uma tranquilidade de que a gente pode estabelecer as medidas e, principalmente, fazer a proteção desse grupo de risco, entendendo que as pessoas que não vão evoluir com gravidade, elas precisam ter a mesma responsabilidade, porque possivelmente serão elas, né, o grupo mais importante que pode promover também a disseminação do vírus. Vou citar um caso aqui que ele é emblemático e ao mesmo tempo atípico. Emblemático porque envolve um astro da NBA nos Estados Unidos, basquete americano, Kelvin Durant. Ele não tinha nenhum sintoma desses três principais que a gente ia divulgar. E, no entanto, deu positivo. É uma preocupação a mais, né, o diretor? Isso, é uma preocupação a mais. Ele está fora de perigo, evidentemente, mas ele não tinha nenhum sintoma. Exatamente. Aí essas pessoas que têm contato, é inevitável, nós temos na nossa família, né? Então nós temos pessoas idosas, nós temos pacientes que têm doenças crônicas, que possuem comorbidades, e a gente precisa evitar a visitação, por exemplo, aos idosos, né? Visitação em pacientes que estão doentes, pessoas que estão doentes, elas precisam não sair de casa e as pessoas também têm que evitar a visitação desses grupos de risco. Então, quando a gente fala no isolamento social, é algo difícil para a gente implementar na nossa rotina, né? Na nossa cultura, né? Que nós somos muito dessa relação muito próxima com as pessoas, de fazer eventos, né? É importante a gente ter isso, mas nesse momento nós estamos fazendo a recomendação que a única forma de nós evitarmos atingir esse platô, né, da epidemia de forma tão expressiva, com um número grande de casos e possivelmente óbitos, é o isolamento, né, social, e isso tem sido feito. A nossa prefeita, né, muito acertada, né,
determinou a situação de emergência, logo quando saiu a primeira confirmação dos 3 casos, né, que a primeira confirmação ainda vai para a contraprova. Então, mas são medidas super importantes e eu acho que traz tranquilidade para a população, porque a gente sabe, né, agora, quais medidas eu devo tomar, né, no estabelecimento, onde eu vou andar, né, onde eu vou adentrar, o que eu posso fazer para eu evitar de me contaminar e de propagar esse vírus na nossa cidade. Eu tenho um irmão que ele é profissional de saúde, ele é plantonista lá na UPA, do 2º Distrito, que é centro de referência no momento, né, dos casos de suspeita. E a esposa dele está aguardando a vez para fazer transplante de rins e ele está passando uns dias lá em casa. Qual seria o comportamento dele nesse caso? Para evitar comprometer os parentes. Isso. Ele faz atendimento, né? Então ele Direto lá no... atendimento direto a pacientes. Então está previsto no decreto, toda pessoa que faz atendimento direto, as pessoas ele precisa utilizar, né, as medidas de precaução. Então ele precisa utilizar máscara no seu atendimento, né? E quando ele for para casa, né, ele precisa tomar banho, né, se limpar para que ele possa ter contato com as demais pessoas. Então, usar sempre máscara também. Usar sempre, não, dentro de casa ele não tem sintoma, né? Ele não é uma pessoa que veio de uma área classificado como suspeita, até porque se ele fosse, ele teria que entrar no protocolo. No atendimento. Isso, então assim, no caso específico dele, que tem uma pessoa dentro de casa, né, que é uma pessoa de risco, a recomendação de fato é que ele mantenha o isolamento dessa pessoa dentro de casa para evitar a contaminação. Agora, diretor, evidentemente, como eu falei no início do programa, o comércio está fechado, só os setores mais essenciais como de alimentos, restaurantes, enfim, lanchonetes. Isso gera um prejuízo, evidentemente, mas é um mal necessário. Precisamos fazer isso, né? As pessoas precisam ficar em casa. Ficar em casa, nesse caso, é a melhor alternativa. Todas as medidas que foram estabelecidas, ela traz algum tipo de prejuízo. Então, quando as pessoas deixam de ir ao trabalho, né, quando as pessoas deixam de circular, por exemplo, né, reduz as aulas, então todos nós, em algum aspecto, em algum tamanho, nós vamos ter algum tipo de perda, né? Mas se nós pensarmos, né, no geral, se nós estivermos estabelecendo essas medidas vão garantir que a gente não tenha a propagação desse vírus, como tem acontecido em outros locais, a gente tem o argumento que essas medidas, apesar do sacrifício, ou das perdas, das consequências, nós vamos ter, né, um resultado muito positivo, né, e a gente vai conseguir retornar às nossas atividades, né, com menos sequelas decorrentes dessa doença, né, perdas de vida, e nós vamos retornar muito mais rapidamente, né, a nossa rotina normal. Vou dar um exemplo aqui de casa. Reduzimos aqui, o senhor vê que só tem uma pessoa comigo aqui. Senhor. Lá na engenharia também, só uma pessoa. Normalmente são várias pessoas. São coisas simples que você pode fazer sem gerar muito prejuízo. Isso. Então essa medida, né, de evitar aglomerações é super importante. Então nos locais ou estabelecimentos que precisam manter, né, seus serviços, que você estabeleça esse rodízio, que você evite que haja aglomerações de funcionários, então faça uma escala, né, tem essa recomendação, né, que você consiga fazer essa logística, né, do serviço, de oferecer esse serviço de forma que você não exponha tanto funcionário quanto os clientes, né, ou demais usuários dos serviços, no caso do serviço público. E caso você tenha esse serviço, como você citou, né, o seu irmão que faz o trabalho, se paramentar. Então, muitos serviços precisam continuar, a gente precisa garantir o atendimento ao público e a gente resguarda esse profissional através das medidas protetivas para que ele não pegue a infecção e também não transmita a outras pessoas. A CENSA, por exemplo, já está adotando medidas nesse sentido? Isso, nós temos... Reduzir o máximo possível? Na saúde, nós temos uma ressalva, né? A gente então, nós somos a equipe que precisa garantir... se expor mais. Exatamente. Então, a gente precisa estar, né, reforçando nossas medidas de precaução também, para que a gente consiga manter o gerenciamento das atividades, que a gente consiga manter a organização dos serviços, para que a gente não tenha nenhum tipo de prejuízo assistencial às pessoas. Claro. Nós vamos fazer o primeiro intervalo comercial e, na sequência, aí sim, você já pode participar
mandando sua mensagem, sua pergunta pelo WhatsApp que vai estar disponível na sua tela. Até já!